Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez, Ayrton dos Santos de Oliveira. Bem, irmãos, o tema do vídeo de hoje é orgulho. Irmão, o orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o nosso próprio valor e honra, entre muitas outras coisas da qual nós orgulhamos em nós mesmos, que nós nos engrandecemos e nos achamos superiores. E esse sentimento faz com que a gente nos tornamos arrogantes e presunçosos. Claro, ter uma autoestima é bom para nós definirmos o nosso caráter e definirmos também quem nós queremos nos tornar. Porém, irmão, quando isso eleva, quando nós ficamos mais arrogantes e presunçosos, como eu acabei de falar, disso vem o orgulho. Quando ele se torna algo que nos faz querer crescer mais ainda, nos engrandecer e dar um instinto de superioridade. Porém, irmão, Deus se opõe aos orgulhosos, mas exalta os humildes, porque quem se engrandece será rebaixado, e quem se humilha será exaltado. Porque, irmão, nada de bom vem do sentimento de orgulho. Todos que se orgulham terão de ser subjugados. Porque, irmão, apenas Deus é superior a todos. Mas ao homem, o sentimento de orgulho pode cegá-lo, fazer com que ele pense coisas que ele não é, fazer com que ele compita com seus irmãos e irmãs, a fim de se tornar o melhor naquilo que faz, sentir que tem poder sobre outros e que está acima deles. Porém, irmão, esse sentimento não deve fazer parte de nós. Nós devemos ser humildes de coração, porque Deus ama os humildes. Ele acha eles preciosos e se agrada de todos aqueles que têm o coração e agem com humildade. Peço que os irmãos abram comigo em Tiago capítulo 4, do verso 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmão, como essa passagem mesmo diz, no momento em que nós nos submetemos a Deus, nós permitimos que Ele esteja no controle da nossa vida e que Ele cuide de nós debaixo de sua mão protetora. E Ele nos sustentará em todos os momentos e dificuldades que nós passaremos em nossas vidas. Por outro lado, irmão, quando nós deixamos que o orgulho se apodere de nós, a nossa arrogância fica grande e isso acaba deixando espaço para que o diabo possa entrar em nossas vidas, fazendo com que nós nos afastemos de Deus. Porque, irmão, o inimigo, ele espera apenas alguma brecha, alguns momentos de fraqueza para ele entrar e fazer o que ele faz, a destruição, roubar a nossa ânsia de nos juntarmos novamente aos pés de Deus. Irmão, uma das passagens mais claras de orgulho é em Daniel, uma das passagens mais famosas, em Daniel capítulo 4, do verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor
12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com o meu poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá os a quem quer e tira de quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o carvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e o glorifiquei, aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizestes. Naquele momento voltou meu entendimento. Eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Irmão, Nabucodonosor teve permissão de Deus. Deus permitiu que ele se tornasse rei entre reis. Ele conseguiu um império vasto, riquezas quase inigualáveis. Dominou sobre homens, matou e tirou a vida de quem quer, comia do que queria, vivia como quisesse e fazia o que bem quisesse com cada homem da terra. Esse poder lhe foi dado. E ele, irmão, ficou tão grande que até no sonho que teve, ele foi representado como uma árvore que subiu até os céus e que alimentava todos os animais que viviam debaixo dela. Só que assim como a visão, como o sonho que ele havia tido, a árvore foi cortada e do mesmo jeito ele foi destituído de seu reino, porque como ele havia tanto crescido, ele se achou alguém acima dos deuses. Ele se achou alguém acima de Deus, alguém que se considerava um Deus. Ele achava, irmão, que ele estava acima de tudo, que ele tinha o poder para tudo. Ele olhava para suas riquezas e se achava acima dos homens. Porém, irmão, essa arrogância não agradou a Deus. O orgulho de Nabucodonosor, a arrogância e a presunção dele em achar que ele dominava sobre tudo, não agradou a Deus. E Deus mostrou a ele que apenas Deus dominava sobre tudo e reinava em sua total glória. E a partir daquele momento, quando ele passou pela sentença, ele louvou a Deus. Ou seja, aquela pessoa arrogante, presunçosa e orgulhosa se curvou aos pés do Altíssimo. Mas olha o que ele teve que passar, irmão. Isso era para ter acontecido, porque era assim que estava determinado. Porém, irmão, agora você pode decidir se quer continuar vivendo dessa forma, empoderando-se, colocando-se acima,
ou viver com humildade. E no tempo certo, no tempo que Deus determinar, você ser chamado para a colheita. Então, irmão, abandone esse sentimento, essa arrogância, porque isso te cega e te impede de ver a Deus, te impede de ir até Ele, porque um cego guiando outro cego cairão. Então, irmão, apenas Deus reina sobre tudo. Apenas Ele é digno de honra e adoração. Muitos outros reinos vieram, cresceram e dominaram sob eras. Eles estavam no topo, assim como Nabucodonosor. Eram ricos, tinham poder, matavam e comiam do que quisessem, iam, dominavam, saqueavam. Porém, todos eles caíram, foram esquecidos e se tornaram história. E outros reinos vieram depois deles. E o mesmo aconteceu. Porém, irmão, o reino de Deus é eterno. E ele nunca acabará. Ele é apenas o único que reina sobre tudo. Então, irmão, você e eu somos todos iguais. Não é a nossa posição social ou o que nós obtemos aqui na terra que determina, pois o menor será o maior. Então, deixe de se sentir superior. Não queira ser maior, mas sim o menor. Então, foi até aqui que eu quis falar. Deus abençoe a você. E eu espero que minhas palavras tenham chegado. E que você tenha um bom dia. E que vá em paz. Agradeço a oportunidade.